Irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou tentando ter uma regularidade de gravar um vídeo por semana, geralmente aos sábados. E durante a semana eu vou orando e pedindo a Deus que fale comigo aquilo que nós podemos estar refletindo aqui. E essa semana eu tive uma conversa com um conhecido meu, e nós tivemos uma discussão, uma boa discussão, a respeito de o que é Deus não fazer acepção de pessoas. E ele disse que determinados pecados que a igreja julga e que a igreja prega contra, e essa pessoa não tem assim, muito costume de ler a Bíblia, né? Ela me disse que algumas mensagens que ele vê, ele entende que a igreja faz acepção de pessoas quando Deus não faz. Querendo dizer que, neste termo, Deus não faz acepção de pessoas, como se Deus aceitasse as pessoas como elas são, com os pecados que elas têm, contanto que elas tenham Deus no coração. Então, para isso, nós vamos ler aqui, eu separei alguns textos, um que está em Atos, no livro de Atos, no capítulo 10, no verso 34 e 35, onde a palavra nos diz assim: e abrindo a boca, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Outra referência aqui que eu marquei está aqui em Romanos, no capítulo 2, aqui bem no início do livro de Romanos, e alguns versos antes do verso 11, vou começar aqui pelo verso 4. Não, verso 5. Mas, segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesoura ira para no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. E para terminar, só mais uma referência aqui, no livro de primeira carta de Pedro, no capítulo 1 aqui, o verso 16. Vou ler o verso 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Somente até aqui. O que nós podemos ver nessas três referências que nós lemos? Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Tanto faz o grego, o gentio, o judeu, o chinês, o americano, o brasileiro, o europeu. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. A partir do momento que Cristo ali morreu na cruz pelos nossos pecados, na cruz do Calvário, todo aquele que o aceitar e aceitar a salvação que está em Cristo Jesus, será salvo pelos merecimentos de nosso Senhor. Porém, não diz que ele não faz acepção para o pecado. Se eu aceitei a Cristo e eu quero andar com Cristo, eu preciso aceitar o senhorio de Jesus na minha vida. E este senhorio vai me trazer algumas regras de fé e prática. E aos poucos vai trazendo à minha vida
as renúncias necessárias para que eu possa alcançar o padrão de Cristo. Porque Cristo não se amolda aos padrões desse mundo. Nós devemos nos amoldar aos padrões de Cristo. Então existe um pouco de má interpretação de algumas pessoas no que diz respeito à acepção. Ah, mas Deus aceita todo mundo como é. Sim, no tempo da impiedade, quando estamos lá no mundo e não conhecemos a Cristo, podemos ser beberrões, adúlteros, homossexuais, etc, etc, etc. Mas a partir do momento que eu aceito a Cristo e começo a abrir o coração para a verdade de Cristo através do seu Espírito Santo que é ministrado no meu coração, eu preciso fazer algumas mudanças. Eu preciso ir me adequando. É lógico que não é da noite para o dia que isso é feito, mas o que me preocupa é ouvir esse tipo de comentário dentro da igreja. Eu vi esse tipo de comentário de crentes, de cristãos. Ai, mãe, eu estou caminhando com Cristo, mas eu ainda acho que eu não preciso deixar isso, não preciso deixar aquilo, porque Deus me fez assim. Não, Deus não te fez um pecador. O pecado entrou no mundo pela escolha de Adão. Mas a salvação veio para este mundo através de Cristo Jesus, através do nascimento virginal de Cristo Jesus e da sua crucificação e morte para pagar a minha e a sua dívida. Então nós precisamos ter cuidado com as más interpretações, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de bagunça. Nenhum de nós é santo, mas nós precisamos trabalhar a nossa santificação dia a dia para alcançarmos o padrão de Cristo. Então, se você tem dúvidas, como esse irmão tem, e faz algumas confusões, o meu conselho para você é simples. Leia a Bíblia, ore, jejue. Peça a Deus. O livro de Tiago vai dizer que Deus dá sabedoria a quem pedir. Se eu tenho dificuldade em determinada matéria, em determinado assunto, eu preciso orar e me colocar na disposição de entender e de ouvir do Espírito Santo. Ainda que esta palavra que o Espírito venha me trazer seja uma palavra de exortação, que venha me pedir uma mudança de vida. Eu, por exemplo, nos últimos dias tenho ouvido muitos pedidos de mudança do Espírito Santo. A respeito da minha forma de falar, a respeito da minha forma de conviver com algumas pessoas, a respeito de alguns pensamentos que a gente tem. Então, o que eu quero deixar para você nessa noite é isso. Não façamos confusão. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Mas a partir do momento que você se diz salvo, você precisa entrar no padrão do homem e da mulher cristã, no padrão de Cristo. E isso é lógico que não é uma obra fácil e não é uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, se nós permitirmos esse agir de Deus. Então, que nessa noite fique essa reflexão no nosso coração, que as más interpretações sejam solucionadas através da maravilhosa luz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, na santa paz de nosso Senhor. Deus te abençoe.